Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou contar para vocês hoje uma história bastante interessante de superação, de alguém que acreditou na vida apesar das dificuldades que tinha. Em 1925, no Canadá, uma cidade chamada Mountaineer. É uma cidade que na época tinha aproximadamente 400 habitantes, muito pequena. E hoje essa cidade não é tão grande assim também. Ela continua pequena, tendo aproximadamente 800 pessoas. Bem, um casal de imigrantes do Oriente, da Europa Oriental, vieram morar no Canadá e tentar reconstruir a vida deles e tentarem ter algum sucesso. Eles tiveram um filho chamado Albert Bandura. E lá, com todas aquelas dificuldades que eles encontravam lá naquela cidade, sem nenhum recurso, o pai dele trabalhava cortando lenha, arrancando as árvores pela raiz com as próprias mãos, construiu a sua casa, construiu estradas para que pudessem ligar essa cidade longínqua até outros grandes centros urbanos. A sua mãe, ela era muito pobre também, trabalhava como num centro que distribuía os mantimentos para os moradores e ela era responsável para dividir esses mantimentos com as pessoas. E esse casal de imigrantes, eles nunca tiveram grande reconhecimento por conta de suas conquistas ali naquela simplicidade, sabe? O pai de Albert Bandura ajudou a construir a única escola da cidade e tinham apenas 2 professores. Albert Bandura estudou ali durante 12 anos naquela escola. Mas uma coisa que ele conta depois de adulto é que, apesar desses obstáculos, das dificuldades de obter conhecimento, vejamos, hoje em dia é tão mais fácil, né, adquirirmos conhecimento, temos acesso às principais bibliotecas, livros, através da internet, e naquela época ele não tinha isso, tinha apenas 2 professores. Ele conta que isso não era um grande obstáculo na mente dele. Para ele sempre acreditou que ele conseguiria estudar e se tornar um bom profissional no futuro. A grande medalha de honra foi adquirida por Alberto Bandura no ano de 1977, quando ele, apesar de todas essas dificuldades, ter estudado e ter concluído o seu curso de psicologia, ele viria a se tornar um dos maiores psicólogos do mundo. Ele é especialista em psicologia social e ele desenvolveu no ano de 1977 o conceito de autoeficácia. Um nome meio complicado às vezes, mas eu vou tentar traduzir para vocês o que poderia significar isso, autoeficácia. Albert Bandura concluiu após vários anos de estudo, e inclusive ele acredita essa habilidade ter sido a sua grande motivação durante toda a sua vida. Ele disse nessa teoria que autoeficácia é a capacidade que uma pessoa tem de realizar um desafio, de conquistar algo, desde que essa pessoa acredite que ela é capaz. Ela pode talvez nem ter toda a habilidade, e nem ter todo o conhecimento e nem toda a sabedoria para concluir aquele objetivo, mas se ela acredita, ela já está com meio caminho andado. Albert Bandura, apesar dessa dificuldade com os pais no passado, ele sempre acreditou que poderia ser um grande cientista. E foi o que ele se tornou, porque ele acreditou. O primeiro passo antes de conseguirmos qualquer coisa, eu acho que é importante compartilhar isso de coração com todos vocês, é acreditarmos que nós somos capazes. E é difícil isso, mas quando acreditamos, mesmo sem ter exatamente a noção do que vamos enfrentar, sem ter a noção e o conhecimento e as dificuldades que vamos enfrentar pela frente, mas se nós acreditarmos que poderemos superar essa ou qualquer outra dificuldade, ou qualquer curso, ou qualquer prova que venhamos a ter na vida,
já é meio caminho andado, já estamos mais próximos de conseguirmos. Isso é autoeficácia. E essa é a habilidade que podemos desenvolver. O melhor de tudo é que Albert Bandura, ele descreve nessa teoria que foi citada em inúmeros outros trabalhos em psicologia social, que a autoeficácia é uma habilidade que pode ser adquirida. Nem todos nascem com esse talento, mas todos podem desenvolver, desde que acreditem. O primeiro passo para conseguirmos nossos sonhos e objetivos é acreditar. Eu vou terminar com uma história bíblica, a história de um homem que não tinha todo um ambiente favorável para o crescimento, assim como Albert Bandura. Família humilde, pouco conhecimento, e se tornou esse grande cientista. Bem, este homem na Bíblia, ele foi vendido como escravo quando era muito jovem pelos próprios irmãos. E quando ele chegou naquela terra distante para começar a vida de escravo, ele compreendeu que ele poderia fazer o melhor dele e que aquela vida angustiante, sofrida e de vítima que ele tinha poderia mudar. Então ele se tornou o chefe dos escravos. Não parece grande coisa, mas era o máximo que ele poderia conseguir naquele momento. Por conta de uma traição, ele foi mandado para a prisão. E lá na prisão, ele também acreditava na sua habilidade, na sua capacidade, e ele nunca tinha pisado numa prisão antes. Mas quando ele chegou ali naquela prisão, ele aprendeu rapidamente o ofício da prisão e viria a se tornar o chefe dos prisioneiros. Não parece grande coisa ainda, né? Não parece. Mas este homem, ele, por conta de todas as suas habilidades com o tempo, ele viria a se tornar governador da nação mais rica do mundo naquela época. A época é uma idade muito antiga. Essa história é a história de José, o hebreu, que foi vendido como escravo para o Egito. O Egito, que era a potência econômica na época. José se tornou o grande governador do Egito. Acima dele só estava o faraó, o grande rei. E demonstrou habilidades extraordinárias de administração que são até hoje reconhecidas como boas habilidades técnicas que fazem com que todos nós possamos aprender e crescer com todo esse talento de José. Autoeficácia é o primeiro passo. Acreditar que podemos ser capazes, sim, de aprender qualquer ofício, podemos ser capazes de nos desenvolver e de aprender qualquer coisa e de crescer e conquistar nossos objetivos. José sempre acreditou nisso. Albert Bandura, autoeficácia. Deem uma olhadinha, caso vocês queiram conhecer mais sobre esse cientista, vale a pena. Um abraço carinhoso para vocês e um bom fim de semana.